O que eu queria, na verdade, perguntar ao Pedro Serrano é sobre o pai de Vorcaro, né? Eu acho que antes até de perguntar a ele, tem informação aqui da Thaís Bilenque sobre o julgamento de hoje. Esse é um outro julgamento no Supremo Tribunal Federal para analisar se o pai de Daniel Vorcaro deve ou não permanecer preso. Ele que foi alvo de uma blitz recentemente também, no caso amplo do Banco Master, né, Thaís? Explica pra gente sobre o foco desse julgamento hoje, que também fica direcionado a um dos ministros. Fica direcionado ao Cássio Nunes Marques, muito particularmente, mas olha o dia de hoje no Supremo Tribunal Federal. Uma turma julga o Eduardo Bolsonaro, a outra turma julga se relaxa ou não a prisão do pai e do primo do Daniel Vorcaro. Essa turma é composta pelo Gilmar Mendes, pelo Toffoli, pelo Mendonça, André Mendonça, que é o relator do caso, pelo Luiz Fux e pelo Cássio Nunes Marques. O André Mendonça e o Fux já votaram para manter o pai e o irmão do Vorcaro presos. O Gilmar Mendes tinha pedido vista, liberou para julgamento nessa tarde de hoje e, pelo histórico dele, a expectativa, né, de vários ministros com quem eu falei é de que ele relaxe essa prisão, por ter adotado sempre posições garantistas em contraponto à Lava Jato. Então, a tendência é essa. Como o ministro Dias Toffoli foi declarado impedido, se declarou impedido pelas relações que ele tem com o caso Master, a decisão vai ser tomada por 4 ministros. Se o Cássio Nunes Marques vota com o Gilmar Mendes para relaxar essas prisões, a jurisprudência é favorecer o réu. 2-2, são 4 votos. Então, beneficiaria o pai e o irmão do Vorcaro. Se ele vota com o André Mendonça e o Luiz Fux, eles ficam presos do jeito que a coisa está. Qual que é a situação mais delicada que está aí para o ministro Cássio Nunes Marques? Ele tem estreitado as relações com o André Mendonça, sobretudo na gestão no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, onde tem dado o que falar a atuação do Cássio Nunes Marques lá, tentando um respaldo muito forte. O André Mendonça é vice-presidente dele e eles têm estreitado as relações. Se ele vota contra a decisão do André Mendonça pela prisão dos Vorcaro, ele vai estar botando em risco uma aliança que é fundamental para ele nesse ano de eleição. Não tem expectativa de gente que é muito próxima do Cássio Nunes Marques que ele faça isso. E se fizer, ou seja, se votar contra a manutenção da prisão dos Vorcaro, vai ter aí um sintoma de uma pressão muito, muito, muito intolerável, muito grande do outro lado, ou seja, dos Vorcaro e de todo mundo que está implicado nessa trama do Banco Master. É isso. A expectativa, então, para esse caso agora, para esse julgamento, na verdade vai dizer respeito a toda uma articulação de um movimento maior do Cássio no TSE nesse ano eleitoral. Bom, a gente está já de volta para quem estava nos acompanhando na TV e tem também essa situação envolvendo o ministro Gilmar Mendes, né, que devolveu esse julgamento, como a Thaís estava explicando aí, sobre as prisões do Henrique Vorcaro, o pai de Daniel Vorcaro, e também quem está nesse mesmo alvo aí é o empresário Felipe Cansaro Vorcaro, que é primo do ex-banqueiro. O julgamento vai acontecer hoje em sessão presencial. Os casos vão ser analisados pela segunda turma, que vai decidir sobre as decisões do ministro André Mendonça. Como o ministro Dias Toffoli se declara impedido desses casos, apenas 4 magistrados votam, além de Gilmar Mendes, e André Mendonça, tem o Fux e o Nunes Marques, como explicou bem a Thaís. E aí, Sakamoto? Isso também tem que entender esse processo todo no meio do fato de que tanto a PGR quanto a Polícia Federal negaram a delação premiada do Daniel Vorcaro, porque não estava apresentando nada de novo, porque não assumia os crimes, porque não apontava políticos, pessoas acima dele que teriam se favorecido de todo esse processo. A impressão é que Daniel Vorcaro está esperando ser salvo, né? Está esperando o resgate. A questão é o resgate por quem? E aí tem várias apostas. Tem gente que aposta que o resgate pode vir no Supremo Tribunal Federal, daí a explicação que a Thaís deu a respeito de todas essas dinâmicas internas do Supremo para formar maioria pela manutenção da prisão é relevante, né? Porque é o seguinte, a depender, né, da decisão, o pai de Daniel Vorcaro, o primo de Daniel Vorcaro podem ganhar a liberdade e isso tira um pouco de pressão em cima do próprio Vorcaro com relação à delação.
né? Se a pessoa vê entes queridos da família preso, o negócio também pesa naquele processo. Isso em primeiro. E se você tira do caminho a prisão tanto do pai do Daniel Vorcaro quanto o primo, o próprio Daniel Vorcaro acende a esperança de que ele pode ser o próximo de ser liberado no meio disso, sob a justificativa de que não há mais necessidade de permanecer preso. Um outro grupo de pessoas defende que esse resgate pode vir com as eleições, né? Uma vez, considerando que o irmão Flávio Bolsonaro, né, que jurou a ele a lealdade eterna, ganhar, pode mudar também todas as dinâmicas nacionais. E por mais que a Polícia Federal tenha independência institucional e está deixando isso claro, deixou isso claro nas últimas décadas, né? Muita gente aposta que isso pode virar, seja por mudança de indicação de nomes do Supremo Tribunal Federal, seja por mudança de indicação de diretor-geral, mudança de cargos, enfim, e que Daniel Vorcaro pode ser favorecido no meio desse processo. O fato é que Vorcaro, ao que tudo indica, está esperando resgate dele e da sua família, e é por isso que ele não está piando. Quem está cantando feito passarinho neste exato momento são os celulares de Vorcaro. 8 apreendidos, 1 entregou, faltam 7. O Sakamoto, bom que ele juntou toda a história, né? A Procuradoria rejeitou ontem à noite, né, a proposta de delação premiada, depois da Polícia Federal fazer o mesmo. Há toda uma expectativa também para a transferência de Daniel Vorcaro e, no meio de tudo isso, o julgamento sobre o caso do pai de Vorcaro, que está preso há um mês, sobre a justificativa que atuava como operador financeiro do filho e responsável pela coordenação de um esquema de ameaças e intimidações contra quem era considerado adversário do grupo. Bom, ele deve ou não ser solto, Josias? Como é que você vê o dia de hoje como foco aí, Vorcaro, Master e tudo mais? Tecnicamente, não deveria ser solto. Agora, há uma divisão no Supremo hoje, é preciso reconhecê-la. É bom que a gente esteja aqui com boa assessoria jurídica, porque as questões técnicas nós vamos poder discutir com muita propriedade. Agora, há uma divisão política hoje no Supremo, não dá para desconhecer isso. Grosso modo, formaram-se ali 2 polos, um na órbita do André Mendonça, outro ao redor do Alexandre de Moraes, né? E essa divisão é o pano de fundo desse julgamento que vai ocorrer na segunda turma, na tarde dessa terça-feira. O Gilmar pediu vista desse julgamento. Está envolvendo ali, estamos falando da prisão preventiva do Henrique e do Felipe Vorcaro. Um é o pai, o outro é primo do Daniel Vorcaro. Por que digo que, do ponto de vista técnico, Fabiola, a prisão preventiva se justifica? Porque há muitos elementos que levaram o ministro André Mendonça a decretar essa prisão preventiva. É uma prisão cautelar, mas ela se justifica. O Henrique Vorcaro, o pai do dono do falecido Banco Master, a Polícia Federal diz que ele estava comandando uma milícia privada, que espionava desafetos do Daniel Vorcaro, ameaçava pessoas. Então, era ele o personagem da família por trás da tal milícia. De resto, ele contribuiu para ocultar patrimônio do Vorcaro. Foram descobertos mais de 2 bilhões de reais em contas do Henrique Vorcaro. O outro, o Felipe, ele realizava pagamentos, as mesadas do Ciro Nogueira, ele pagava uma transação, na transferência de uma empresa do Master para um irmão do Ciro Nogueira, também foi ele que operacionalizou, e ele estava realizando ali os pagamentos. Então, a Polícia Federal entendeu que esses 2 personagens poderiam interferir no processo, poderiam operar para esconder patrimônio, numa hora em que a polícia tenta encontrar o patrimônio do Vorcaro para reaver o dinheiro que ele obteve à margem da lei. Então, há muitos elementos que tecnicamente justificariam a prisão. O Gilmar Mendes, quando pediu vista, já havia, como explicado, 2 votos a favor da manutenção da prisão. Um do próprio relator, do André Mendonça, e o outro do Luiz Fux. E já foi explicado aqui, são 5 membros da turma, mas um deles, o Dias Toffoli, ele não pode tratar dessa matéria, ele já se declarou impedido para votar em casos que envolvam o Master. Então, estamos falando dos votos do Gilmar e do Cássio Nunes Marques.
O Gilmar pede vista e demora a devolver o processo. Ele tinha lá 90 dias, mas não há elementos aqui para demorar tanto tempo. Deu a impressão de que ele estava tentando ver qual seria a posição do Nunes Marques, porque um empate pode abrir a cela desses dois personagens. E há uma leitura técnica, Fabiola, em torno do garantismo, né? O garantismo comporta dois tipos de interpretação. Num, é visto como uma garantia de que investigados e réus serão tratados nos limites do devido processo legal. E no outro, o garantismo é visto como um eufemismo para complacência com malfeitores poderosos. E aqui nós estamos falando de por que soltar os dois personagens? Só haveria uma razão para inibir o comichão que dá na língua do Vorcaro. Puxa, meu pai está preso, tem vários familiares presos, era o cunhado, agora o primo também. Então isso poderia estimular uma delação do Daniel Vorcaro, que duas propostas de colaboração dele foram rejeitadas, mas a legislação brasileira não impede que ele faça uma terceira proposta e que essa proposta seja considerada. E hoje não há muitos elementos que vinculem ou que expliquem. Ele disse até, numa dessas propostas de colaboração, que os 129 milhões que ele ofereceu à mulher do Alexandre de Moraes, a doutora Viviane Bassi, tinham o propósito de aproximá-lo do Alexandre de Moraes. Mas ele não disse lá, por hora, nada que comprometesse o Alexandre de Moraes. Afinal, ele contratou a mulher, mas queria se achegar ao ministro, mas o ministro fez alguma coisa que o beneficiasse. Até aqui, o Daniel Vorcaro não contou nada. Agora, é muito incômodo, Fabiola, essa percepção de que o Supremo condiciona os seus julgamentos ou permite que se forme, atrás dos seus julgamentos, esse pano de fundo político. Não deveria haver isso. Então, tecnicamente, eles deveriam continuar presos. Agora, por que o Gilmar Mendes pediu vista? Quais são os elementos que justificariam esse pedido de vista? Uma vez que está muito bem solidificado o despacho do ministro André Mendonça, está muito bem assentado ali. A polícia forneceu a ele muitos dados que justificam essa prisão. Então, realmente é incômodo isso, mas tem acontecido com muita frequência no Supremo. Essa divisão, essa incômoda sensação de que os ministros estão julgando não apenas com base nos dados disponíveis ali, nos autos, mas também por conta de percepções e de conveniências políticas, de formação de grupos, de polos. Isso é muito incômodo, Fabiola. Vamos lá, a gente está com um jurista aqui, Pedro Serrano. O que deve dar nesse julgamento de hoje? Como é que o senhor vê esse clima, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, diante dessa decisão? Soltar ou não o pai de Daniel Vorcaro? Essas questões são mais complexas do que pode transparecer, né? Quer dizer, nós temos um problema no Brasil, assim. Eu diria que, sob o ponto de vista da jurisprudência processual penal, mantê-los presos é absolutamente normal, por razões... No Brasil, como você tem 40% da terceira maior população aprisionada do mundo, 40% está presa sob prisão preventiva, é óbvio, as razões utilizadas para prender alguém preventivamente, normalmente, ao contrário do que as pessoas pensam, são muito superficiais, né? São muito pouco consistentes face à Constituição. E eu diria que mesmo a ideia de democracia constitucional, de Estado democrático de direito, etc., né? Quer dizer, não há muito rigor na estipulação de fatos que podem levar à prisão. Vamos lá. Por exemplo, se alega que esses dois estão presos por causa de terem cometido crimes. A prisão preventiva não pode adiantar a sanção final. Ela dá uma verificada se tem um mínimo de rigidez a acusação, mas ela não pode adiantar, ela não pode ser um instrumento para sancionar alguém por ter cometido os crimes. Por quê? Porque não houve defesa ainda. A prova ainda não passou pelo crivo da defesa. A prisão preventiva não se presta a adiantar decisões de condenação final. Isso acho que é a primeira coisa que é importante levar em conta. A segunda questão que me preocupa muito, jamais usar a prisão do parente para pressionar um sujeito a delatar. Isso, além de desumano, atentatório aos direitos humanos e à Constituição, né, leva à nulidade da delação, porque trata-se de uma coação irresistível. Se o parente tem que ser preso, tem que ter razões muito concretas para essa prisão.
a alegação de que vai ou não aliviar para o Vorcaro não deve ser parâmetro nessa decisão. Como bem falou Josias, as razões têm que ser técnicas, têm que ser vindas do processo e não por razões externas ao processo. Né? Manter alguém preso para pressionar alguém a delar é uma razão totalmente externa, não só ao processo, como ao direito civilizado. Né? No fundo, você está querendo torturar ou prender o parente para poder obrigar o sujeito a confessar. Isso não, porque delação é sempre uma confissão. Isso não é possível no nosso sistema. Então, o que está posto aqui de grave, na minha opinião, é essa imputação que a Polícia Federal faz, parece com todo sentido, de que ele comandaria uma espécie de milícia, uma espécie de um grupo violento que trataria de usar de violência ou ameaças contra adversários do Vorcaro. O que se tem que... Então, isso justifica a prisão preventiva num primeiro momento, pelo menos, né? Porque a polícia deve ter analisado que isso não é uma mera hipótese, havia potencialidade real de ocorrer algum tipo de perturbação ao andamento do processo se esse sujeito estivesse solto. O que tem que se ver agora? Primeiro, isso permanece? Essa situação de dano potencial intenso permanece hoje? Segunda questão, medidas menos severas do que a prisão preventiva seriam suficientes para garantir a proteção do processo da investigação, que é o que está em pauta, que deve estar em pauta, né? Por exemplo, se ele for posto em casa com uma tornozeleira eletrônica, sem poder ter comunicação com ninguém, sem poder ter comunicação por internet, sem poder portar celular, com visitas absolutamente controladas pela justiça, isso seria suficiente? Caso seja suficiente para dar a garantia que a justiça pretende a rigidez do processo, sempre se deve preferir a forma de medida cautelar menos onerosa ao direito de liberdade. Eu estou só falando isso porque tem um grande constitucionalista no julgamento, que é o ministro Gilmar Mendes. Se ele está com pulga atrás da orelha, pode não ser por razões externas ao processo, mas por razões internas à Constituição da República. Nós temos que aguardar esse julgamento e ver os fundamentos de cada lado aí para ver qual que tem mais razoabilidade no plano jurídico.